Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o meu plano para viver de renda passiva. Sim, eu vou dividir com vocês a minha estratégia desde o início até lá na frente, onde eu quero viver de renda passiva, que é o grande objetivo desse canal, ensinar você a deixar o seu dinheiro trabalhar para você. A gente vai dividir essa aula em 3 blocos. Primeiro bloco, eu vou estruturar para vocês os momentos de vida durante a construção do patrimônio. É importante que você entenda que tem diferença entre você construir patrimônio e usufruir. Segundo bloco da aula, eu vou fazer simulações financeiras reais com números para você entender o quanto difícil ou fácil está para você chegar onde você precisa. E na terceira parte da aula, eu vou finalizar fechando exatamente da onde vão vir os meus rendimentos e como que eu vou fazer essas mudanças. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, é o melhor jeito para você conseguir acompanhar sempre que eu soltar um vídeo novo. Inclusive, o tema dessa aula foram vocês que decidiram, através de votações de pesquisas no Instagram, no Telegram, também está aqui embaixo o link para você seguir e acompanhar o nosso canal. E a ideia é agregar o máximo de valor possível para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Qual que é o meu plano, o plano do Matheus, que não quer dizer que é o plano do João, da Maria, do José, de você que está vendo, para viver de renda passiva? A primeira coisa que você tem que entender é que existem 2 momentos na vida do investidor. 2 momentos. Primeiro momento, o momento da construção de patrimônio, que você faz aportes mensais, você investe todo dia, você investe todo dia não, todo mês, você está focado em levantar um patrimônio que são os seus funcionários, que é o dinheiro trabalhando para você. E lá na frente, o usufruto do patrimônio, onde você de fato vai poder usufruir, vai poder viver da renda passiva. E por que é importante falar isso? Porque muita gente acha que a sua carteira de investimento de hoje vai ser a mesma lá da frente. Ou muita gente começa desenhando a carteira que quer lá na frente e começa com ela hoje. E isso não funciona, elas são coisas diferentes, são momentos de vida diferentes e tem estratégias para você chegar onde você quer. Por exemplo, vocês podem pensar na construção do seu patrimônio exatamente como a construção da sua casa. O que você quer quando está construindo uma casa, construindo o seu sonho? Primeiro, que fique pronto o mais rápido possível, certo? Só que eu não quero que fique pronto de qualquer jeito, eu quero o mais rápido possível, com segurança. Segurança é a palavra-chave, sem gastar mais que o necessário. O gastar aqui está entre aspas, porque está intimamente ligado às suas perdas. Eu não quero perder mais que o necessário, eu não quero me expor mais ao risco que o necessário. Então, na construção da sua casa, você quer que seja o mais rápido possível, com a maior segurança possível que você aceita e sem gastar mais que o necessário. Já na segunda parte, que é o usufruto do patrimônio, imagina na sua casa. Quando a casa está pronta, o que você quer na parte de usufruir? Que seja de baixa manutenção, concorda? Eu não quero gastar muito tempo arrumando a casa que eu fiquei pronta e a sua carteira de investimentos lá na frente, a baixa manutenção é o quê? Um acompanhamento um pouco mais espaçado, você não ter que ficar desesperado com o resultado de uma empresa, você conseguir de fato ter uma carteira patrimonial de baixa manutenção. Porque o grande objetivo de qualquer investidor tem que ser ter mais tempo livre, não menos. E se é uma coisa de alta manutenção, consome o seu tempo. Enxerga como isso acaba sendo contraditório? Que me proteja, quero que a sua casa tem que te proteger de qualquer eventualidade, da chuva, do vento, do frio, de qualquer coisa que seja. E a sua carteira patrimonial também. Só que em vez de chuva, vento e frio, é o quê? Crise, inflação, Selic, política externa, risco sistêmico. A sua casa tem que te proteger. E quanto melhor e mais bem estruturada ela foi, melhores as chances que ela sobreviva a qualquer terremoto, qualquer tsunami. Legal? E o terceiro ponto, que está até destacado aqui, é que eu quero que a minha casa, com o meu patrimônio, dure para sempre e se valorize para sempre. Esses são os grandes 2 momentos do investidor. A construção do patrimônio e o usufruto do patrimônio. E por que é importante você ter essa diferença? Porque na época da construção, você pode ser mais agressivo. Você pode ser mais agressivo, você pode arriscar mais, você pode ter uma cobrança maior, um acompanhamento maior. E lá na frente você sossega. Lá na frente você pode ficar calmo. O problema é fazer o contrário. Você tem momentos diferentes, nós somos mutantes, nós somos pessoas que mudam, nosso perfil muda, a nossa carteira de investimento tem que acompanhar isso, acompanhar os momentos da nossa vida. Legal? E quais são os investimentos para a construção de patrimônio? Isso aqui é importante destacar o seguinte, já falei isso 30 milhões de vezes, mas vale mais uma.
este não é um canal de recomendação. Eu quero te ensinar a pensar por conta própria. O que eu vou mostrar aqui é a forma que eu, Matheus, quero construir o meu patrimônio. Você pode concordar, você pode discordar, mas a ideia é que você pegue o raciocínio por trás do que eu quero fazer. Se tiver sentido, lógico, você pode se inspirar, mas eu quero que você pegue e reflita para a sua realidade. Legal? Tendo dito isso, o meu carro-chefe para construir patrimônio são as ações. Por quê? Primeiro, tem o maior potencial de rentabilidade do mercado. As ações têm o maior risco, só que elas carregam junto o quê? Retorno. Sempre lembrem disso. Risco anda de mão dada com o retorno. E uma coisa um pouco contra-intuitiva de ações, mas é exatamente assim que funciona, o risco ele é menor conforme passa-se o tempo. Quando o tempo é maior, o risco das ações acaba diminuindo. O longo prazo ajuda, ele tira a parte emocional, deixa a parte racional e as empresas, eventualmente, o preço da ação delas acompanha o resultado. Se você for sócio de boas empresas que vão ter um bom desempenho, você eventualmente vai ter um bom dinheiro. É a regra do jogo. E de apoio, eu vou usar fundos imobiliários. Por que fundo imobiliário? Primeiro, que ele tem um bom potencial de rentabilidade, ele é superior à renda fixa, um pouco abaixo das ações, mas tem uma rentabilidade que, do meu ponto de vista, é um excelente balanço risco-retorno, um risco menor que as ações e, principalmente, ele é um gerador mais previsível de dividendos. Todo mês vai cair aluguel na sua conta. E eu vou trazer aqui pra gente uma coisa extremamente importante que tem muito a ver com essa aula, mas é um extra para vocês que estão vendo aqui. É um extra para vocês, porque muita gente não entende o funcionamento real de dividendos. Então a gente vai usar aqui uns 5 minutos da aula para você entender realmente como funcionam os dividendos e para que eles de fato servem. Legal? Qual que é a utilidade dos dividendos para o investidor? Primeiro, o que é o dividendo? O dividendo, usualmente, é a distribuição de parte do lucro que a empresa teve no seu bolso. Só que a primeira grande utilidade é aumentar a sua posição sem aporte de capital. Como assim? Você comprar mais ações com os dividendos pagos. Porque, meu amigo, o ato de pagar dividendo, ele não é lucro. Galera, acha que porque a empresa pagou 6% de dividendo, você teve 6% a mais de lucro em cima do preço da ação. Não é assim que funciona e eu vou dar um exemplo aqui sendo o mais didático possível para você entender realmente como que funcionam os dividendos e por que esse uso aqui é um dos usos mais importantes para quem está construindo patrimônio. Vamos lá? Para o exemplo funcionar, eu preciso que vocês imaginem comigo o mundo da Disney, que não tem emoção, que o mercado é 100% eficiente 100% do tempo. O mercado ele é eficiente sim, mas não 100% do tempo. Então vamos assumir aqui que as coisas são ideais e utópicas, por exemplo, ter sentido, beleza? Imagina uma empresa que tem valor de mercado de R$1 bilhão, beleza? Ela vale R$1 bilhão e ela vai abrir capital. E ela vai emitir 10 milhões de ações. Ela vai abrir 100% do capital dela e emitir 10 milhões de ações. No mundo ideal da Disney, quanto vale cada ação? Se eu pegar 1 bilhão e dividir por 10 milhões, eu chego em 100. Cada pedacinho da empresa vale R$100. Ela dividiu em 10 milhões de pedacinhos, ela vale 1 bilhão, cada pedacinho vale R$100. Beleza? Todo mundo comigo? Show de bola! E aí passou um ano, a empresa fez um bom trabalho. Ela aferiu lucro e ela teve 100 milhões de reais de lucro. Ela passou a valer quanto? 1 bilhão e 100 milhões. Ela teve esse resultado de lucro. Para quanto no mundo da Disney deveria ir o preço da ação? Para R$110. Concorda? Ela valorizou 10%. Show de bola, bacana. Você comprou a ação a R$100, agora você tem 110. Imagina agora que essa empresa quer premiar os acionistas dela e ela pega todo esse lucro aqui e te paga. Ela te paga os 100 milhões de reais em dividendos, ou seja, ela pagou R$10 por ação. Você recebeu R$10 de dividendo por ação, legal? Mas quanto passa a valer a empresa se ela te pagou o lucro? Concorda que ela volta a valer 1 bilhão e o preço da ação vai para R$100? Logo, antes você tinha R$110 no preço da ação. Agora você tem R$10 de dividendo e R$100 da ação. Você não aferiu lucro no ato de pagar dividendo. E a própria Bolsa de Valores, ela derruba o preço da ação. Se, por exemplo, a Petrobras anunciou ontem que vai pagar R$3 de dividendos e ela está R$33, ela vai abrir a 30, ou bem próximo disso. Porque a própria Bolsa derruba o valor que a empresa pagou. Então, o ato de pagar dividendo não é lucro. Sabe o que é lucro?
O lucro? Chocante, não. O lucro é o que te importa. Se a empresa não paga dividendos, ela reinveste nela, ela cresce. Então, em termos de construção de patrimônio, para mim tanto faz se a empresa paga dividendos para mim ou não. Mas, se ela pagar dividendos, o grande uso dela é esse. Porque olhem que sacada. Você tem agora R$100 e R$10, beleza? R$100 o preço da ação e R$10 dos dividendos. Se eu pegar esses R$10 e dependendo de quantas ações eu tenho e comprar mais ações, você concorda que eu me tornei mais sócio da empresa? Se eu me tornei mais sócio da empresa, quando ela valorizar, você vai ganhar mais dinheiro. Mateus, como assim? Vamos exemplificar. Imagina uma cotação, tá? Uma cotação do preço de uma empresa a R$10 e você tem 1.000 ações, legal? Você colocou R$10.000, ela foi para 11, você passa a ter R$11.000 e as 1.000 ações. E ela vai te pagar R$1 de dividendo por ação. Você tem 1.000 ações, você recebe R$1.000 e o preço dela cai de 11 para 10. Se você pegar esses R$1.000 e comprar mais ações, você conseguiu comprar 100 ações. Logo, você tem 1.100. E olha que sacada, se ela voltar de 10 para 11, subisse R$1, você não ganhou mais R$1.000, você ganhou 1.100. Você ganhou 1.100, você criou o efeito dos juros compostos, você criou o efeito da bola de neve sem tirar R$1 do bolso. Você se torna mais sócio da empresa e quando ela rentabilizar, você ganha mais. Então, esse é um dos principais usos de dividendo e eu usei um bom tempo aqui nisso, uns 5, 6 minutos, porque é importantíssimo que você entenda isso sobre dividendo. Sem isso, não dá para seguir a aula. E isso aqui é o primeiro uso. E qual que é o segundo uso? O segundo uso é gerar renda sem mexer na sua posição. Como assim? Você usar o dinheiro sem abrir mão da sua parte societária. Porque imagina comigo que você quer viver só de Petrobras. Você juntou 100.000 ações na Petrobras e quer se aposentar. Se a Petrobras não te paga dividendos, qual que é a única forma de você pegar o dinheiro? Vendendo ações, concorda? Só que quando você vende, você diminui sua bola de neve e eventualmente ela acaba. Só que se a empresa te paga dividendos, você mantém a sua parcela societária, você mantém a sua parte societária e a empresa te paga dividendos, você mantém a sua parte societária e quando ela recuperar, você vai junto. Então essa que é a ideia, não mexer na parte societária. E vocês concordam comigo que esse primeiro uso aqui está intimamente ligado à parte da construção do patrimônio? E essa segunda parte aqui está intimamente ligada ao usufruto do patrimônio? Vocês enxergam de fato isso? Beleza, então bora lá. Quais são os investimentos que eu, Mateus, quero ter para usufruir o meu patrimônio? E, de novo, não é uma recomendação, é simplesmente o que Mateus quer fazer. O meu carro-chefe, quando for usufruir o patrimônio, vão ser os fundos imobiliários, pelos motivos que eu já falei. E de todas as vantagens que ele tem, e tem um monte de aula nesse canal sobre fundo imobiliário também, tá? Vale a pena você dar uma olhada depois com mais calma. E como apoio às ações, eu vou inverter e aí sim eu vou ter um pouco também de renda fixa como seguro. Por que eu vou ter renda fixa como seguro? O retorno é mais previsível. Apesar de ter um menor retorno, nessa fase eu não vou estar tão atrás de retorno, você concorda? Eu estou tão atrás de retorno agora que eu estou construindo patrimônio. Mas se eu estou usufruindo o patrimônio, eu preciso mais segurança, porque a rentabilidade ela já veio para mim. Então esse aqui era o primeiro grande bloco da aula. Agora vamos ver como é que a gente constrói patrimônio. E, apesar da estratégia ser a minha, os dados, os valores não são os meus, porque eu vou tentar aproximar a persona que me acompanha. Dado pesquisas no Instagram, no Facebook, no Telegram, a gente traça um perfil mais ou menos do prazo que as pessoas querem se aposentar, ou quanto elas conseguem poupar, e vou pegar esse plano meu e mostrar que ele é adequado para qualquer pessoa. Beleza? Então imagina que eu tenho um patrimônio que eu quero ter em 30 anos. Imagina que você quer se aposentar em 30 anos, está começando hoje. Vamos para a nossa planilha para simularmos aqui o que a gente tem que fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso daqui. Essa aqui é a planilha da independência financeira. E ela tem mais do que um uso, além de calcular os seus rendimentos. Eu vou usar ela aqui agora e o link para você fazer o download gratuito está aqui na descrição do vídeo. Legal? Imagina alguém que quer ter uma renda mensal de R$15.000. Mateus, é muito, Mateus, é pouco. R$15.000, você pode pegar a planilha e adaptar à sua realidade. A média da galera que eu conversei quer ter em torno de R$10.000 de rendimento. Joguei aqui 15 para ser um pouquinho mais agressivo. E a minha carteira de investimentos lá na frente, que vai ter majoritariamente fundo imobiliário, um pouco de ações e um pouco de renda fixa, uma taxa mensal de retorno de 0,7% ao mês é perfeitamente alcançável. Logo, eu vou precisar de um patrimônio, aos valores de hoje, de R$2.200.000. Então vamos voltar aqui para a tela. E beleza.
Logo, o patrimônio é de R$ 2.200.000 e uma renda passiva de R$ 15.000. E se você é bem atento, e tomara que seja, você deve estar pensando, Matheus, daqui 30 anos, 2.200.000 não é a mesma coisa que hoje, vai ter inflação. Eu concordo. E eu cheguei a montar essa aula embutindo a inflação, mas ela ficou demasiadamente complexa. E não é para você ignorar a inflação. O que você deve fazer? A gente vai daqui a pouco colocar os seus aportes mensais, a sua correção. E o seu aporte mensal, ele deve ser corrigido com a inflação. Por exemplo, hoje você poupa R$1.000. A inflação foi de 5%, você ano que vem vai poupar R$1.050. E você vai ajustando o seu aporte e a sua meta de patrimônio. E isso tende a concordar e andar junto. Como aqui eu estou travando o meu aporte, eu vou travar também a meta de patrimônio. Então isso tem sentido para cunhos didáticos e para cunhos reais, perfeito? Então você tem que sim lembrar da inflação, ótimo, só que aqui eu simplifiquei porque eu não estou mexendo nem no aporte, nem no patrimônio para conseguir de fato ter sentido, legal? Parabéns para você que pensou nisso antes. Se você não pensou, está aqui o convite para sempre lembrar da inflação. Bora! E 2 momentos de vida. No momento de construção de patrimônio, eu tenho uma carteira que eu chamo de 0-100. O que é uma carteira 0-100? 0% renda fixa e 100% renda variável. É o que eu quero fazer hoje. Porque para mim, na minha visão, que eu quero me aposentar daqui 15, 20 anos, tem sentido eu ter essa exposição ainda. Tem sentido eu estar 100% exposto em renda variável, porque eu quero alavancar. Desse 100%, vai ter 60% em ações e 40% em fundo imobiliário. É o que eu, Matheus, quero fazer. E na parte do usufruto de patrimônio, eu vou ter o 25-75. O que é isso? 25% em renda fixa e 75% em renda variável, mas um pouquinho mais conservador. 50% em fundos imobiliários e 25% em ações. Legal? E é uma opção, mas não é a minha. Tem a carteira 100-0 que você inverte, você vai migrando para tudo de renda fixa, ou 50-50, que é o que eu mais vejo, tem muito sentido. 50% do seu patrimônio protegido com renda fixa e 50% com renda variável. E aí você que escolhe, tá? Você que define o que você faz. E por que eu estou falando isso? Para chegar nesse próximo passo agora, os números. Se eu vou ter 2.200.000 de patrimônio, dos quais 25% são renda fixa, vou ter 550.000 de renda fixa, 550.000 de ações e 1.100.000 de fundo imobiliário. Por que isso é importante? Quem já fez qualquer aula minha de montagem de carteira sabe. Isso vai determinar os tetos, os limites. Ou seja, durante a minha construção de patrimônio, até eu chegar nos 2.200.000, eu não devo, não quer dizer que eu não posso, mas eu não deveria passar desses valores. Ou seja, até eu ter 2.200.000, eu não deveria passar de 550.000 de renda fixa, 550.000 de ações e 1.100.000 de fundos imobiliários. Beleza? E agora uma pergunta fundamental para quem está construindo patrimônio. Quanto tempo para eu atingir a metade? Quanto tempo para eu atingir 1.100.000? E a gente vai para a planilha ver isso. E essa pergunta é importante por 2 motivos. Primeiro, a gente acha que metade do patrimônio é metade do tempo, e não necessariamente é assim que funciona. Segundo ponto, a minha carteira até a metade do patrimônio, ela pode ser extremamente agressiva, e depois eu começar a migrar. E isso permite que eu chegue muito mais rápido aonde eu quero. Como assim, Matheus? Vamos lá. Dê uma olhada aqui comigo na planilha. Vamos para o... Beleza? Dado a média da galera que eu converso, que a gente fez pesquisas, para começar uns R$10.000, certo? A parte dos depósitos mensais, deu uma pesquisa nossa aqui entre 500 e R$1.000 que a galera consegue começar a poupar, e eu vou pôr aqui 750. Matheus, eu poupo mais. Matheus, eu poupo menos. Adapta, tá? Adapta a sua realidade. E olha só, se eu mantiver a taxa de rendimento da minha carteira de 0,7%, que era a aposentadoria, eu demoraria 36 anos para levantar esse patrimônio. Só que essa carteira, 25, 25, 50, é a carteira lá da frente. A carteira agora é o quê? 0,100. E essa carteira é perfeitamente factível conseguir 1% ao mês de retorno. Perfeitamente factível. Só que para metade do caminho, como aqui é 1%, eu teria que ter o salário, a meta de renda mensal de 11.000 e o meu patrimônio de 1.100.000, legal? Então eu demoro 22 anos para levantar esse patrimônio, fazendo esse aporte mensal de R$750 e começando com 10.000. Matheus, eu não tenho 10.000, olha só. Não muda nada, entendeu? Muda um ano se ter 10.000 ou não. Então não é o que está começando que importa. Beleza? Então vamos agora voltar para a nossa apresentação. Voltando aqui, beleza? Demora 22 anos, certo? E nesses 22 anos, a minha carteira é 60-40, certo? 60% vai dar R$660.000 em ações e 440.000 em fundo imobiliário. Tá um asterisco por quê? Passou, lembra? Eu não poderia ter mais que 550.
E isso é importante porque você pode fazer exatamente isso e depois vender e jogar para fundo imobiliário, o que você quiser, ou ao longo dos últimos 5 anos, do 17 ao 22, você ir mudando para 50-50. E é o que eu quero fazer, tá? Eu quero, ao longo da minha vida, pegar 60-40 e ir mudando para 50-50. Isso não vai afetar muito a rentabilidade. Então dá para você manter esse 1%. Dá para você manter esse 1%. Logo, depois de 22 anos, eu vou querer ter 50% em ações, 550 mil, e 550 mil, 50% em fundo imobiliário. E a partir desse ponto, vou fazer o quê? Aportes apenas em fundos imobiliários, eventualmente começar com a renda fixa, certo? E fazer o rebalanceamento. E agora a pergunta, quanto tempo para eu levantar os outros 1 milhão e 100 mil? Vamos para a planilha para a gente analisar e entender realmente o quanto tempo a gente precisa fazer isso. Vamos lá? Olha que legal. É que agora, qual que é a sacada? Assumindo que eu tenho a rentabilidade de 0,7%, só que agora eu não estou começando com 10 mil, certo? Eu estou com 1 milhão e 100 mil. Eu já levantei esse patrimônio. E eu quero chegar em 15 mil. Então você levaria 8 anos para chegar nisso se você mudar a carteira do nada. Que daria o 22 mais 8, chega no 30. Só que você vai estar migrando a sua carteira. Então ela não vai ter nem 0,7 nenhum. Vamos colocar aqui 0,8. Vamos por 0,8%. Se você tiver 0,8%, você demora 5 anos para conseguir o que falta. Para conseguir o que falta, mas o patrimônio daria um pouquinho menor, mas isso vai ajustando, você vai conseguindo ajustar. Isso aqui é um detalhe. E se você não fizer nada, não aportar nada, levam 6 anos. Então, acredito que nessa faixa, seguindo 0,8%, que seria equivalente, pegar uns 16 mil reais aqui para ter uma margem de erro, para chegar nos 6 anos, de 5 a 8 anos, a sua rentabilidade também pode ser 0,85, e aí você também pode você pode ir brincando como você quiser, entendeu? A rentabilidade, olha só aqui, 7 anos, exatamente 7 anos, para você conseguir chegar no 2.200 com a rentabilidade de 0,85. Eu vou assumir aqui um 0,8 e colocar uma margem de erro, porque o objetivo dessa aula aqui é ser didático. Vocês viram que a faixa é de 5 a 8 anos. É de 5 a 8 anos para você chegar lá, independentemente de você já migrar a carteira ou não. E vamos ser aqui bem otimistas nesse caso, já que a gente foi bem pessimista com o restante, e levar 5 anos para você chegar no outro 1 milhão e 100 mil, porque essa aqui é a pura magia dos juros compostos. Mateus, levou 6, 7, 8, tudo bem, o plano era de 30 anos, com 5 chegou 27, tem 3 de erro aí, tem 3 anos de erro. Mas o que eu quero que você pegue desse slide, desse conteúdo é o seguinte: você levou 22 anos para juntar 1 milhão e 100 mil. Você leva 5 anos para juntar o outro 1 milhão e 100 com uma taxa menor. E leva 6 anos se você parar de fazer aporte e só deixar o patrimônio render. E é isso que você tem que entender. Metade do caminho no dinheiro, nem de perto é metade do caminho no tempo. É muito mais na frente. E se você pensar o contrário, a metade do caminho no tempo você tem muito menos do que 1 milhão e 100. E você vai desanimar, mas não é para desanimar. Não é porque você está com 300 mil reais que faltam 8 vezes para você chegar no 2.200. Falta muito menos, você está na metade do caminho. E, dado essa situação, qual que é o objetivo? Ter 15 mil reais de renda passiva. E olha, sendo bem conservador aqui, conservador não, sendo realista para menos, com 1 milhão e 100 em fundos imobiliários, que é o que eu teria a ter, 50%, facilmente entram 6 mil reais por mês de dividendos. Com 550 em ações, devem entrar uns 3 mil, aqui deu uns 9. E os outros 500, eu tenho um zero a mais aqui, 550 mil em renda fixa. Eu teria um terço em pós, um terço em pré, um terço em PCA, talvez com juros semestrais, que completaria a entrada real para mim de 10 a 11 mil reais e o restante de valorização que eu poderia ir resgatando sem necessariamente mexer no patrimônio. Por que eu pus 15? Porque se a pessoa coloca 10, eu recomendo que você coloque 15. Porque se entrar 11, 12 para você, você vai pegar esses dois e retroalimentar o seu patrimônio, sempre põe um pouco a mais, que é o que eu faria nesse caso aqui, e para conseguir não só suplantar a inflação e sempre aumentar a sua bola de neve. Então, se você quer receber 10 mil reais, põe 15. Quer receber 15, põe 20. Mas, Mateus, é muito. Não é. Você viu nos juros compostos. Brinquem com a planilha. Veja quanto tempo para levantar 15 mil reais por mês de rendimento e quanto tempo para 20, é muito mais rápido. Então coloque uma própria margem de erro. Faça com que o jogo jogue contra você e ainda assim você vai ver que você consegue chegar lá. E quer ouvir um segredo? Você que chegou nesse ponto aqui da aula, e se você chegou nesse ponto aqui da aula e gostou do conteúdo, claro, deixa o like aqui embaixo, ajuda muito o YouTube entender que o conteúdo tem sentido para você, chegar para outras pessoas e inclusive é um incentivo para o nosso trabalho aqui do canal. O segredo é que esse plano ele não vai dar certo.
ele não vai dar certo. Mas, Matheus, você está falando a aula inteira do seu plano para viver de renda passiva e no fim você fala que não vai dar certo? Ele não vai, porque eu assumi muitas coisas, mesmo jogando contra, você concorda? Mas a sacada é essa, eu tenho um alvo. E para ir no alvo tem o caminho certo e o caminho errado. E não importa se eu não acertei exatamente na mosca, eu vou acertar em algum lugar do alvo. E a sacada é você sempre pegar o seu barco e pôr na direção certa. E se você está começando a investir, todo mês você aporta um pouco, você entende o seu perfil, você tem uma carteira para construir patrimônio, tem uma meta do quanto receber, tem uma carteira para usufruir patrimônio, e enxergam as duas coisas, entendem o risco da renda variável, entendem o benefício da renda fixa e a falta de retorno, e você estruturou isso com uma estratégia, não tem como dar errado. Você pode não acertar onde você quer, você pode acertar mais ou acertar menos. O importante é, você para de remar contra a maré, você para de querer ganhar do vento e você deixa as coisas irem a seu favor. E você quiser dividir aqui com a gente, comenta aqui embaixo. Qual que é o seu plano para viver de renda? Se você quer um vídeo, uma aula detalhando mais a parte de dividendos que eu passei rápido, comenta aqui também. Vai ser um prazer fazer esse ano o seu ano da sua educação financeira, certo? A gente se vê na próxima aula.